A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, eis aqui a tua palavra, Pai. E eu me coloco diante de ti como instrumento nesta noite, Pai, para que o Senhor venha usar-me, ó Deus, com autoridade, com poder, para que haja nesta noite no nosso meio o derramar do teu poder, para que haja cura divina, meu Pai, que haja libertação, que haja, Senhor Jesus, o mover do teu Espírito junto de nós. Pai, eu te louvo, te glorifico e te exalto, oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vemos pela palavra que havia uma mulher que há 12 anos ela padecia com fluxo de sangue. Esta mulher, eu quero imaginar que nesta época em que ela foi acometida por esse fluxo, ela fosse uma jovem senhora, na casa dos seus 20 anos, 30 anos, e nesta época que ela se encontrou com Jesus, eu quero acreditar que ela estivesse na casa dos seus 40, 42 anos, e então isso me leva a crer, isso deixa para nós, para que esta mulher, ela não estava com 12 anos quando ela foi acometida. Portanto, a vida toda ela não passou por esse problema. Ela houve um certo tempo na vida dela em que ela teve saúde, que ela teve vida social, que ela teve o prazer de estar junto com seus familiares, a companhia dos seus familiares ali com ela, e ela tinha, sim, alegria naquela época, mas, de repente, ela foi acometida por este mal que a medicina daquela época não conseguia fechar um diagnóstico, ela não conseguia mostrar aonde é que estava a causa raiz daquele problema. A medicina não conseguia ter base para que fosse feito ali um trabalho para que pudesse conter aquela hemorragia. Então, aquela mulher, ela começou a andar de médico em médico em busca de uma cura. E a palavra nos mostra que ela foi gastando tudo que ela tinha. E ela foi gastando, e passava neste médico e passava no outro. E eu acredito que aonde falavam que tinha um médico que seria capaz de resolver aquele problema, ela não media esforços e não pensava também o quanto iria lhe custar, mas ela queria se ver livre daquele problema, então ela iria até lá. Mas acontece, irmãos, que todos os médicos pelos quais ela passou, nenhum foi capaz de resolver o problema dela. A palavra nos mostra que
A cada dia ficava pior, agravava-se mais e mais a situação dela. E aquela mulher, ela estava definhando, aquela mulher estava emagrecendo, aquela mulher estava caminhando para a sepultura. Aquela mulher, ela não tinha uma esperança de poder ver a cura acontecer na vida dela, porque ela já havia gasto tudo o que ela possuía, todos os seus bens já tinha ido. Então ela não tinha mais o que fazer. Seria como nos dias de hoje, agora, ela passar a depender do Sistema Único de Saúde, entrar na fila, esperar por anos, e ela não iria conseguir, porque ela tinha, do jeito que ela estava debilitada, ela teria pouco tempo de vida. Ela não tinha como esperar por mais tempo. Mas eu vejo aqui, irmãos, que esta mulher, ela teve fé. E a fé, nós vemos, lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Aquela mulher, ela tinha fé que ela seria curada um dia. Ela só não sabia como isso iria acontecer. Mas, felizmente, um dia ela ouviu falar que Jesus estava ali. E ela ouviu falar dos feitos de Jesus. Que Jesus tinha poder para curar, para libertar, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, até para ressuscitar mortos. E ela ainda não estava morta, ela ainda tinha vida, ela ainda tinha esperança. E por isso, irmãos, quando ela soube que Jesus estava ali, brotou-se aquela fé pessoal no coração dela. E quando nós estivermos também precisando de algo que aos nossos olhos pareça insolúvel, quando nós olharmos para certas coisas que nós não conseguimos resolver, que nós achamos e temos a certeza que precisamos de um milagre para que venha se tornar realidade, nós devemos buscar esta fé. A fé como a fé de Abraão, que ele teve a certeza, ele confiou em Deus, ele esperou que mesmo na velhice ele ainda poderia ser pai de multidão. Então essa fé precisa brotar dentro de nós, precisa nascer. Nós precisamos buscar ter essa fé para que os milagres voltem a acontecer nas nossas vidas, nos nossos dias. Hoje está faltando fé no coração do povo, principalmente o povo de Deus. Muitos querem um milagre, mas não estão dispostos a pagar o preço. E muitas vezes, irmãos, nós não somos agraciados, porque nós não temos esta certeza, esta convicção de que a fé é o firme fundamento. É a prova daquilo que nós não vemos, mas que nós temos a certeza que vai acontecer nas nossas vidas, se nós não desistirmos, se nós permanecermos firmes, se nós permanecermos confiando, se nós permanecermos, irmãos, crendo que o nosso Deus é Deus do impossível. Aquela mulher, irmãos, brotou aquela fé no coração dela, e ela foi em busca, ela foi buscar um encontro com Jesus, na esperança, e ela colocou no seu coração que ela não precisava falar com Jesus, que ela não precisava que Jesus olhasse e desse uma palavra para ela dizendo: oh mulher, o que aconteceu? Você vai ser salva, você vai ser liberta, você vai ser curada. Não, ela tinha no coração dela a certeza de que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aleluias. Rema, manda, chuki, miriandas, rela, machoreandas. Irmãos, esta fé é que traz o milagre. Esta fé que faz com que o milagre seja real nas nossas vidas.
Aquela mulher, ela foi, irmãos. Mas eu vejo que aquela mulher, ela tinha um certo receio. Aquela mulher, ela teve que vencer os medos dela para chegar até Jesus. Não era medo de se encontrar com Jesus, mas era medo, porque ela poderia sim, passando por aquela multidão, ser descoberta, ser envergonhada. Ela iria sim passar vergonha, ela iria ser provavelmente lixada, porque a mulher era considerada impura. Esta mulher, neste caso, ela era considerada impura, assim como eram todas as mulheres no seu período menstrual, durante 7 dias, eram consideradas impuras. Imagina aquela mulher com 12 anos, sangrando. Ela seria apedrejada até a morte. E aquela mulher, irmãos, passando pelo meio daquela multidão. Imagina o esforço que ela teve que fazer. Olha o preço que ela estava pagando de ser apedrejada, ser morta. E ainda assim, passando debilitada pelo meio daquela grande multidão, sendo jogada de um lado e de outro, e ela permanecendo firme ali, caminhando, porque ela tinha aquele desejo, ela tinha aquela certeza de que o milagre iria acontecer na vida dela, mas ela tinha que se esforçar, ela tinha que fazer aquele esforço sobrenatural para chegar até onde Jesus estava. E depois, irmãos, de chegar ali, aquela mulher, ela consegue tocar em Jesus. Ela toca nas vestes de Jesus. E no instante em que ela toca, o milagre acontece. O milagre foi instantâneo na vida dela. Foi como se estivesse conectado os dois polos. A mão dela nas vestes de Jesus. Aquele poder passou direto e veio para o corpo dela. Irmãos, olha que maravilha. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Os mesmos milagres que Ele fez, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Nós temos que crer que o milagre ainda acontece. Que Jesus ainda cura. Jesus ainda opera na vida daqueles que confiam, naqueles que buscam, naqueles que não desistem, naqueles que são valentes, daqueles que permanecem no caminho mesmo com todas as dificuldades, não se importando com o preço que ele terá que pagar, mas ele tem que sim, que continuar firme, caminhando na direção de Jesus. Quando ele toca em Jesus, o milagre acontece. Huricamandari canta turiama suricas, rechamaias, este me canta tu e andarás. Confia, o milagre acontece na tua vida. Se você crê, meu irmão, minha irmã, o anjo do Senhor está passeando no nosso meio. O anjo de cura está passeando nesta noite no nosso meio. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã. Creia, não duvide, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia que o Senhor está passeando aqui. O Senhor está do teu lado. Toca nas vestes dele agora. Recebe o teu milagre, recebe a tua cura. Não deixa passar esta oportunidade. Oh, rica manda, choriandas, tu ricamas. Lá, irmãos, as coisas, elas acontecem para nos mostrar que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se entregou
e levou naquela cruz toda a enfermidade que estava sobre nós, toda a maldição que estava sobre nós, Ele levou sobre Ele, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos curados. Então nesta noite, irmãos, eu não quero que você saia daqui como você entrou, mas eu quero que você saia daqui levando a bênção que você veio buscar. Eu quero que você leve a certeza de que Deus está operando na tua vida, e não somente na área física não, mas em todas as áreas da tua vida, porque o nosso Deus, Ele é El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, todo o poder está nas suas mãos, e Ele pode todas as coisas. Ah, meu irmão, minha irmã, aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e saiu poder, e saiu virtude, e o Senhor Jesus olhou, e o Senhor disse: quem me tocou? Pedro e os discípulos que estavam com Jesus disse: mestre, a multidão te aperta, e como dizes tu, quem me tocou? Impossível achar alguém que te tocou, somente Ele. Várias pessoas te tocaram, porque a multidão está aqui se comprimindo. Quando um mexe, todos mexem. Para o lado que um vai, todos vão. É impossível determinar quem foi que te tocou, mas o Senhor Jesus disse, presta atenção, meu irmão, este toque foi especial. Este toque foi especial. Então toque no Senhor Jesus de uma forma especial nesta noite, porque o Senhor conhece a tua necessidade, o Senhor sabe o que você está precisando, o Senhor sabe o que Ele vai fazer na tua vida, porque Ele sabia que aquela mulher iria tocar nele naquele dia. Ele sabia a forma com que ela iria tocar, mas o Senhor disse: quem me tocou? Porque Ele sabia que dele havia saído o poder. Aleluias. E o Senhor Jesus olhou em volta e Ele disse: eu bem conheci que de mim saiu o poder. E aquela mulher, irmãos, ela viu que ela não ia poder ficar encoberta ali. Ela viu que ela não poderia ficar ali de uma forma que ela não fosse descoberta. E o Senhor Jesus, Ele sabe quando nós tocamos nele. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos. E o Senhor sabia quem era ela, mas Ele perguntou: quem me tocou, para ver quem iria se levantar e dizer: fui eu, mestre. Irmãos, aquela mulher, ela foi até Jesus. E ela não foi pela frente, mas ela foi por detrás do Senhor Jesus. Ela foi por detrás porque ela era uma pessoa que estava demonstrando humildade, porque ela não se achava digna de chegar na presença do Senhor Jesus e dizer para o Senhor: olha a minha situação, olha como eu me encontro, se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, faça. O Senhor iria, claro que fazer, porque Ele pode fazer, mas Ele quer que você faça o possível, e o impossível você deixa para Ele fazer. O possível ela pôde, foi tocar nele. O impossível, que era fazer um milagre, ela não podia, mas Ele podia, Ele fez. Então, irmãos, eu vejo que esta mulher, ela poderia ter ido pela frente de Jesus, mas ela poderia ter ido de uma forma arrogante, como muitos têm feito. Muitos têm falado: o Senhor curou. O filho daquela mulher cananeia. O Senhor curou a filha. O Senhor libertou ela daquele espírito maligno. O Senhor ressuscitou
a filha de Jairo, o Senhor ressuscitou o Senhor ressuscitou Lázaro, então mostra esse teu poder na minha vida e me cura. Vamos ver até onde vai o teu poder, se é tudo isto mesmo que estão falando do Senhor. Ela poderia ter ido nesta arrogância, mas ela não, ela preferiu ir discretamente por trás do Senhor. E quando, irmãos, eu imagino que esta mulher chegou ali, tocou no Senhor, aconteceu um milagre, e eu quero acreditar que no momento em que ela estava se preparando para sair já curada, o Senhor perguntou: quem me tocou? Eu quero acreditar, irmãos, que ela estava para sair, porque ela já não precisava mais estar ali ao lado de Jesus. Ela estava naquele momento, eu creio que ansiando por ir para a sua casa para tomar um banho, para se alimentar decentemente, porque eu acredito que nem isso ela estava fazendo, porque ela estava muito debilitada. Então eu acredito que ela estava almejando por um banho, por uma boa refeição, e ela já não precisaria mais estar ali, porque o que ela precisava ela já havia conseguido, era a sua cura. E ela estava se preparando para sair, o Senhor disse: quem me tocou? E aí, irmãos, ela voltou e diante do Senhor, ela se prostrou na frente dele, e ela declarou diante de todo aquele povo, diante daquela toda a multidão que estava ali, o que havia lhe acontecido, e por que ela tinha tocado no Senhor, e o que havia lhe acontecido, como foi que lhe estancou aquela hemorragia de imediato. Assim, irmãos, a nossa igreja hoje era para estarmos fazendo pelo menos 2 cultos aos domingos e pelo menos mais um culto durante a semana. Por todos aqueles que passaram por aqui, que nós oramos, que foram curados, que foram libertos, mas não permaneceram, não voltaram sequer para testemunhar, para dar glórias ao Deus poderoso, porque a honra e a glória não é para o pastor, mas é para Deus, porque nós somos instrumentos. Quem opera é o Senhor Jesus, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Eu falo que alguns anos atrás, nós tivemos o caso de um empresário aqui na nossa cidade. E nós fomos chamados para ir orar por ele. Fomos lá em Bauru, eu e o pastor Claudinei Geraldo, nós fomos lá no hospital estadual. E quando nós chegamos lá, ele nos disse que já havia feito uma infinidade de exames e não achava a causa. O pastor Claudinei começou a orar, repreendendo aquele mal, e eu ali com ele, concordando com a oração dele, e de repente o Senhor me dá a direção de que aquele jovem estava envenenado. Aquele veneno estava correndo nas suas veias, e ele iria morrer lentamente. E eu perguntei para ele o que ele havia comido naqueles últimos dias, e ele disse que naquele dia ele havia comido um bolo que um funcionário, um ex-funcionário, ele havia demitido o rapaz, levou para ele. E aí nós oramos, repreendemos, pedimos para o Senhor fazer uma transfusão ali, limpar aquele sangue. E no dia seguinte nós recebemos a notícia de que ele havia tido alta e estava em casa. Isso alguns anos se passaram e até hoje nós esperamos que ele venha testemunhar
o que Deus fez na vida dele, mas até hoje nada. Então são muitos que recebem as bênçãos, recebem o milagre e batem em retirada, sequer volta para agradecer o Senhor. E eu acredito que no caso desta mulher também seria assim. Ela iria sair, iria embora e estaria tudo bem. Só que o Senhor Jesus, Ele disse: quem me tocou, para ver a ousadia, porque Ele sabia, na sua onisciência Ele sabe todas as coisas, Ele sabia quem era que havia tocado nele, e Ele iria simplesmente dizer, a hora que ela saísse: a virtude que você está carregando não pertence a você, é minha. Então devolve e você permanece enferma. Mas como ela não se envergonhou, como ela se humilhou e veio diante do Senhor e diante daquela multidão e disse o que havia lhe acontecido, o Senhor olhou para ela e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. O Senhor chamou aquela mulher de filha, o que significa que o Senhor estava restaurando a dignidade dela, que ela havia perdido com aquela enfermidade, porque ela estava afastada do convívio com as pessoas. Ela estava vivendo isolada, ela não poderia estar no meio de outras pessoas. Mas naquele momento, o Senhor devolve a dignidade dela e o Senhor chama de filha, e o Senhor diz que ela foi curada pela fé que ela exerceu nele. E o Senhor disse: vai em paz. E é isto que o Senhor está dizendo nesta noite. Clama a mim e eu vou te responder. Busca-me e você vai me achar, mas quando você me buscar de todo o teu coração. Então nesta noite, abra o teu coração para o Senhor e diz para Ele o que disse esta mulher: Senhor, eu estou tocando nas tuas vestes, porque é mais do que suficiente. Eu não preciso mais do que esse toque no Senhor para que as coisas venham a acontecer na minha vida. Então toca no Senhor com fé e você vai ver que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. As coisas vão fluir diferente para você a partir desse momento. E o Senhor envia anjos agora também, lá na tua casa. O Senhor está enviando um anjo lá agora. O Senhor está cercando agora a tua casa. O Senhor está cuidando da tua família nesse momento, enquanto você está aqui buscando ao Senhor. Enquanto você está aqui crendo que o Senhor tem poder, Ele está cuidando de tudo aquilo que é seu. O nosso Deus está presente aqui, irmãos. Ele está passeando aqui neste momento. Ele está operando. Receba, toma posse. Não saia daqui sem resposta. Não saia daqui sem resposta nesta noite. Leva para a tua casa o que você veio buscar. Eu entrego esta bênção, esta vitória na tua vida, nas tuas mãos, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está entregue a palavra.